Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal INSS Notícias hoje. E eu trago para vocês aqui a melhor notícia referente ao 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Finalmente saiu a notícia que todo mundo estava esperando, o presidente Jair Bolsonaro já assinou. Então essa, além de 3 outras grandes novidades, serão os temas deste vídeo de hoje. Então fica até o final com a gente para entender tudo sobre as novidades dessa sexta-feira, porque tem muita coisa boa acontecendo, tudo bem? Antes de tudo, eu te convido a deixar o like. É muito rápido, fácil e faz toda a diferença para que este vídeo atinja mais pessoas que também gostam desse tipo de assunto. Então, pessoal, já deixa o like aí para alavancar esse vídeo, porque tem muita gente esperando essa notícia. Caso não seja inscrito, eu também te convido a fazer a inscrição e ativar o sino de notificações. Dessa forma, sempre que a gente postar um vídeo novo, você ficará sabendo. Bora lá para as 4 grandes novidades deste vídeo de hoje. A quarta delas é sobre o adicional de 25% nas aposentadorias do INSS. Assim como recentemente o ganhador da Mega Sena da Virada deixou o seu dinheiro para o governo, ele não foi receber o seu dinheiro, muita gente também deixa a sua aposentadoria para o governo. É isso mesmo, muita gente tem o direito ao adicional de 25%, mas não sabe, ou seja, esse dinheiro que é o seu direito volta para os cofres do governo. Então vamos falar rapidamente sobre esse tema. Os aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social que precisam de ajuda para fazer as atividades do dia a dia podem contar com um adicional de 25% no valor do benefício recebido na Previdência Social. Esse complemento é concedido aos aposentados por invalidez e é necessário comprovar a dependência de uma outra pessoa para ajuda no desempenho de funções básicas. A aposentadoria por invalidez passou a ser reconhecida como benefício desde a reforma da Previdência aprovada em 2019 e concedida aos segurados incapacitados para o trabalho permanente ou até que se comprove uma reabilitação profissional. Para garantir seu recebimento, a pessoa precisa passar pela avaliação dos peritos médicos do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Sempre lembrando, pessoal, que tem 2 leis que estão aí para ser aprovadas que giram em torno desse adicional de 25%. A primeira delas, o governo está tentando implantar para se tornar mais rígida a avaliação do perito para a concessão do auxílio por invalidez. Então eles querem fazer uma bateria de exames para ver se realmente a pessoa está inválida. Hoje em dia é feita uma avaliação do perito, mas eles querem colocar uma bateria extra de exames para a concessão desse tipo de aposentadoria. No segundo lugar, tem a ver com os acidentes de trânsito. Hoje em dia, por exemplo, ocorre um acidente de trânsito, alguém bebe, por exemplo, e deixa uma outra pessoa inválida. Essa pessoa que foi pega dirigindo bêbada, por exemplo, que ocasionou o acidente, às vezes acaba pagando uma fiança e saindo da prisão. Tem um projeto de lei que já está tramitando na Câmara dos Deputados que fala que essa pessoa vai ser responsável por pagar a aposentadoria dessa pessoa, ou seja, ela vai ter que reembolsar o valor para o INSS. A autora do projeto disse que dessa forma as pessoas vão ser mais responsáveis no trânsito, porque hoje em dia quem sofre é a pessoa que sofreu o acidente porque ela ficou inválida, é o INSS que tem que desembolsar o valor e a pessoa que causou o acidente segue a vida normalmente. É o mesmo caso das pessoas que recebem auxílio por reclusão. A pessoa que está presa tem direito ao auxílio reclusão, então beneficia algum parente que está vivendo fora da prisão. Já a pessoa que às vezes teve o parente morto não recebe 1 centavo do governo. Vocês concordam com
essa metodologia do auxílio reclusão? E vocês também concordam que quem causa o acidente de trânsito tem que pagar a pessoa que foi prejudicada? Deixa aqui nos comentários. Então, pessoal, rapidamente, a perícia atual para receber esse auxílio de 25% é agendada pelo site do INSS ou pelo aplicativo do Meu INSS. E também pode ser feita pelo telefone 135. Sempre lembrando que ligue de um telefone fixo para 135. Se você ligar do seu celular, você vai ter seus créditos devorados. É preciso levar os documentos pessoais, laudos médicos ou relatórios que comprovem a invalidez e necessidade da ajuda de outra pessoa para as atividades diárias. Caso o Instituto recuse o pedido e o beneficiário não receba o adicional de 25% que teria direito, é possível recorrer à Justiça para tentar reverter a decisão administrativa. O ideal neste caso é a contratação de um advogado. Então, se você acha que tem esse direito, vai atrás do que é seu direito, porque o governo ele está tentando realmente cortar os benefícios e muita gente não vai atrás na justiça para receber o que é seu. A terceira grande novidade, pessoal, é a respeito do direito do consumidor. Então, além do 13º salário dos aposentados e pensionistas, que nós falaremos na sequência, e também é um direito seu, muita gente é enganada na concessão de crédito ao consumidor. Então, está no Código de Defesa do Consumidor e muita gente não sabe disso. Quando você for comprar a prestação, utilizando ou não os serviços de uma financeira, o fornecedor tem a obrigação de te informar o preço do produto ou serviço em moeda nacional, os valores dos juros de mora e a taxa de juros do financiamento, os acréscimos previstos por lei, a quantidade e a data de vencimento das prestações, o total a ser pago à vista ou financiado. Então, pessoal, o maior exemplo disso é o empréstimo consignado para os aposentados e pensionistas. Temos muitas financeiras que realmente realizam um serviço muito sério, mas tem outras instituições que acabam omitindo dados dos aposentados e pensionistas. Dessa forma, muitos deles se enfiam em uma dívida que eles não conseguem sair depois. Então, vocês têm que exigir esses 4 itens que estão no Código de Defesa do Consumidor quando for contratar um empréstimo consignado. Um exemplo de um banco que foi aí penalizado é o Banco C6, que ele tirou vantagem em cima dos aposentados e pensionistas a respeito do empréstimo consignado. Então aqui, pessoal, a multa por falta de pagamento não pode ser maior do que 2% do valor da prestação. E você pode adiantar o pagamento da dívida toda ou de parte dela, com direito à redução proporcional dos juros e outros acréscimos. É muito importante, sempre que você abate uma dívida, ela tem uma redução gigantesca na taxa de juros, inclusive com quem financia carro, uma casa ou apartamento. Então é muito importante vocês saberem disso. Sempre que abater uma parcela, verificar com o seu corretor ou no local de onde você comprou o seu veículo, porque você deve ter um grande abatimento na taxa de juros e isso reduz muito as prestações. Então fique atento a esses pontos, tudo bem? Então, pessoal, a segunda grande novidade, antes de chegar no tão esperado 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. O INSS prorroga garantia de benefícios sem a realização de reabilitação profissional. Benefícios para segurados impossibilitados de realizar o programa serão pagos. Então, o governo federal fez uma nota aí no seu Instagram dizendo o seguinte: o governo federal prorrogou até junho o pagamento de benefícios a segurados que não participaram do programa de reabilitação profissional por conta dos protocolos contra a Covid-19. O Instituto Nacional do Seguro Social publicou a portaria número 1292, em que informa estar prorrogando a rotina
de suspensão de benefícios por impossibilidade da execução da reabilitação. O prazo terminaria em fevereiro e foi repassado para junho. Agora nós vamos ficar de olho se o governo irá novamente prorrogar este prazo, tudo bem? E finalmente a ótima notícia sobre o 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Finalmente saiu a notícia que todo mundo estava esperando há mais de um mês. O Bolsonaro sancionou o orçamento e projeto que muda a lei de diretrizes orçamentárias e viabiliza o orçamento de 2021. Então, finalmente, depois de um longo impasse entre o Paulo Guedes, que dizia que o orçamento não era exequível, e o Arthur Lira, que queria aprovar o orçamento de qualquer jeito, foi arrumada uma solução. Então está no Diário Oficial da União de hoje, pessoal, o orçamento que o Bolsonaro finalmente ele sancionou com alguns vetos, ou seja, vai ser realizado o corte de algumas emendas em todas as áreas, educação, infraestrutura, tecnologia, mas finalmente veio essa grande notícia, porque com a aprovação do Bolsonaro, o 13º salário para aposentados e pensionistas será anunciado a qualquer momento. Era só essa aprovação do orçamento que estava emperrando o anúncio do 13º. Como o ministro da Economia Paulo Guedes e o próprio presidente Jair Bolsonaro informaram no dia 25 de março, assim que aprovado o orçamento, o 13º salário seria liberado de forma imediata. Ou seja, saiu hoje no Diário Oficial da União a aprovação do orçamento pelo presidente Jair Bolsonaro, o que é uma grande notícia. Então a gente espera que até no dia de hoje seja anunciada a liberação do 13º salário, o abono natalino dos aposentados e pensionistas. Então, pessoal, após o impasse com o Congresso, o governo finalmente sanciona com vetos o orçamento de 2021. A sanção ela foi confirmada pelo Palácio do Planalto na noite dessa quinta-feira. O texto da LOA 2021 foi publicado na madrugada dessa sexta no Diário Oficial da União. Para alterações, vão ser bancados com crédito extraordinário, cerca de 20 bilhões para enfrentamento da Covid-19, 10 bilhões para a renovação do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, que é o BEM, e mais 5 bilhões para o PRONAMP, linha de crédito para socorrer pequenas e médias empresas. Somando com os 44 bilhões do auxílio emergencial e outras despesas já definidas na área da saúde, fora do teto de gastos no ano passado, o que serão efetivadas em 2021, o total de despesas fora do mecanismo de limitação de gastos do governo deve superar os 100 bilhões de reais. Ou seja, pessoal, uma outra grande notícia a respeito da liberação do orçamento. A gente está vendo que até agora o governo já estourou em 100 bilhões de reais o teto de gastos. Ou seja, a gente viu que o governo consegue, a qualquer momento agora, adotar medidas que rompam o teto de gastos para combate à pandemia e para medidas de saúde. Ou seja, o auxílio emergencial pode ser renovado. Até agora foram definidas 4 parcelas. E no final deste ano, pessoal, a gente consegue brigar por um 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. O governo vinha falando que não tinha dinheiro, não tinha como fazer as coisas. Isso desde o ano passado, que ele não queria pagar o auxílio de 600. E a gente vê que sempre que ocorre uma pressão muito grande, ele acaba liberando uma grana extra. Neste caso, pessoal, nesse ano de 2021, o governo vai afirmar que não tem dinheiro para o 14º. Mas a gente viu que não tinha dinheiro para encaixar as emendas do Arthur Lira. E o Bolsonaro e o Paulo Guedes deram um jeito de encaixar essas emendas.
Então, pessoal, essa desculpa que não tem dinheiro não deve ser aceita. Países como Estados Unidos, a própria Inglaterra, liberaram trilhões de reais para o combate à pandemia. E o Brasil está tentando controlar gastos nesse momento onde tem muitas pessoas morrendo de fome. A gente sabe que o teto fiscal realmente deve ser seguido, mas quando foi previsto esse teto de gastos, ninguém imaginava que uma pandemia que iria durar pelo menos 2 anos no Brasil estaria batendo a nossa porta. Então, uma coisa é cumprir o teto em um ano onde não ocorre pandemia, outra coisa é cumprir o teto em um ano de pandemia, onde a gente precisa sim aumentar o investimento com a saúde e com as áreas sociais. Então, pessoal, já se inscreve no canal e ativa o sino de notificações, porque assim que o presidente Bolsonaro anunciar a liberação do 13º salário, eu farei um vídeo aqui para vocês correndo para deixar todo mundo informado sobre o assunto. Então, ativando o sino de notificações, assim que a gente postar o vídeo, você ficará sabendo, tudo bem? Então esse é o vídeo de hoje, espero que tenha gostado das novidades. Até a próxima e obrigado a todos!